Bom dia, boa tarde, boa noite, Thaís aqui. Se você está vendo isso no YouTube, já está vendo que nós estamos com um formato diferente, mas se você estiver vendo nas outras redes, TikTok ou Instagram, estamos na vertical, beleza? Vim compartilhar com vocês uma mudança. Vamos falar sobre o meu MacBook Neo, porque se você não sabe, eu comprei o MacBook Neo na nossa viagem de 2026, agora por Orlando. Eu fiz um review muito rápido, fiz um unboxing, mas eu não compartilhei com vocês tudo que tá acontecendo, tudo que eu trouxe, tudo que eu tô usando, como eu tô sentindo usar ele. Então, eu vou compartilhar com vocês isso agora, porque agora eu tenho um pouquinho mais de um mês de uso do MacBook Neo. Bom, o meu MacBook Neo, como vocês podem ver, eu trouxe a caixa e a gente comprou ele no segundo dia de viagem lá no Mod Millennium. Eu não acabei querendo comprar muito, porque eu falei, vai que eu não gostasse do computador, eu ia devolver. Isso era uma coisa que eu já tinha falado com o Peter, que se eu não gostasse do computador, a gente ia devolver, porque eu tinha um MacBook que era bem velhinho, 2017, mas vai que eu não me acostumasse. Gente, com uma semana de uso, eu falei, vai ficar pra mim e não vou devolver o outro. Esse aqui, ele é um MacBook Neo de 256, tá? E 8 GB. Ele, como eu mostrei anteriormente, ele não tem o Touch ID, mas pra mim, gente, não faz sentido nenhum, porque só eu uso, tá? Depois que a gente comprou, e eu, como eu falei, gente, eu trago tudo que veio. Então, eu trouxe a caixa, trouxe o papelzinho que vocês viram no outro vídeo, e eu trouxe também os cabinhos, tá? Isso foi o que já veio com ele. Mas no primeiro dia de viagem, na verdade, assim, acho que um terceiro ou quarto dia de viagem, eu até gravei para vocês que eu tinha que ir lá no Target, porque eu precisava comprar um item específico que era esse hub, tá? Esse hub, como eu contei para vocês, ele custou na Target $12. Porque a diferença é que esse não tem, se mostrar para vocês, olha, ele tem duas USB-C e duas USB 2.0, né? Porque esse aqui não tem HDMI. Eu não preciso porque no meu Mac Mini eu tenho um HDMI, então se eu precisar é só trocar. E aí eu uso no Mac Mini, mas meu Mac Mini eu acabo usando sempre ele porque eu uso esse fica dentro no computador e esse fica no HDMI pequeno. Então eu acho que para cá eu consigo usar muito bem ele só com uma tela, tá? Então basicamente é por isso que eu só comprei esse. Para que eu uso? Para quando eu preciso ou ler HD externo ou quando eu preciso ler pendrive, tá? Esse aqui é um HD que eu tenho, que ficou lá do meu antigo Mac Mini. Pra quem não sabe, eu troquei o Mac Mini o ano passado, se vocês conseguirem ver. Peraí. Mac Mini, esse é um M4 que eu comprei o ano passado, também em Orlando, e eu comprei na Best Buy. Saiu mais barato se eu tivesse comprado no Brasil, mesma coisa do MacBook Neo, mas esse eu dei preferência de comprar na Best Buy, porque tava quase $50 a menos, e $50 quando o dólar tava 6, era bem importante. Então, esse aqui era o HD que a gente tinha, um SSD, porque o meu antigo Mac Mini não era SSD, agora esse é. Então, esse aqui é um HD que a empresa que eu trabalho me deu. E aí eu posso usar e ele ficou como um removível para mim. Então, eu acabo usando para passar foto, essas coisas, se eu precisar. Porque aqui tem 256 GB. Tá, e você já usou esse limite na sua vida? Não, gente. O meu antigo era 256 GB e eu nunca usei. Por sinal, off, porque ele tá reiniciando, porque agora ele tá atualizando. Então, vocês vão ver que aqui vai mudar as cores. Eu nunca, o meu MacBook antigo, ele era 250 GB e eu nunca, na verdade ele era 180, acho que assim. Ele era o que era 160 GB, ele era menos do que esse. E, gente, assim, nunca usei tudo, porque eu sempre uso ou na nuvem, ou no Drive, ou no meu Apple iCloud, porque como eu tenho a conta americana, eu acabo pagando o iCloud americano e eu tenho 1 TB de resolução. Depois que a gente chegou no Brasil, e eu estou usando ele, vocês estão vendo que ele tá com uma corzinha, não sei se vocês conseguem notar, ó. Tá vendo que ele tá com uma corzinha? O que a Thaís fez? Pedir pro Peter comprar pra mim uma capinha no AliExpress. Ah, Thaís, por quê? Porque eu normalmente não uso o MacBook sem capinha. Ah, mas Thaís, às vezes esquenta demais. Gente, lembrando, esse é o meu terceiro MacBook. Eu tive um em 2010 que eu comprei, depois um em 2020 e agora este é o meu terceiro. Então já temos algum tempo aqui Macs, trabalhamos bastante com Macs, então a gente entende um pouquinho. O que acontece diferente? Ele tem esse tom rosado, que quando eu abro, ele vai ligar. Tá bem sujinho, ó. Ele liga automaticamente e, como eu falei, o meu eu não peguei com Touch ID, porque pra mim não faz sentido ter Touch ID neste aparelho, porque só eu vou usar. Se o Peter estiver comigo, ele vai pôr a senha que a gente precisa. Aqui acho que dá pra ver vocês verem melhor aqui, ó, diferente de cor. Ele é assim, e aqui no lateral vocês conseguem ver que ele tá com essa capinha.
Essa capinha foi no AliExpress e a gente pagou já com as taxas, tá? Ela saiu R$ 80. Eu lembro que quando a gente tentou comprar antes de voltar de viagem, tava custando R$ 200. Então a gente acabou preferindo, vamos esperar chegar no Brasil e aí a gente compra essa capinha. Eu carreguei ele ontem. E aí vocês vão falar assim, mas aí, você comprou mais alguma coisa pra ele? Ele tem um Apple Care, tá? Eu já saí dos Estados Unidos com o Apple Care nele. Eu comprei na loja da Apple, então sim, eu já trouxe ele pro Brasil com o Apple Care. Mas no último final de semana, a gente esteve em São Paulo, lá no Shopping Morumbi, que eu mostrei pra Morumbi, Morumbi agora, mas é Morumbi. E eu contei pra vocês que a gente foi lá porque a gente tava num show e eu queria comprar uma coisa específica, tomadinha versão nacional, e não ficar usando essa americana, porque eu moro numa cidade que é 220 volts, e eu falei, vai que deu uma merda. Alguns dias antes, eu tinha ido lá na Leroy Merlin e comprado esse adaptador, que funcionava super bem, mas eu não gosto de usar tomada, principalmente de eletrônico, com adaptador, tá? Então eu sempre tento ter tomadas que funcionem. Esse adaptador, gente, foi R$ 4, foi super baratinho, e eu vou deixar para que, se eu precisar viajar, eu leve ele também. Mas por enquanto, como eu comprei, vou mostrar pra vocês o que eu comprei e eu vou fazer até o unboxing com vocês, tá? Ó, como eu tenho o Apple Care, eles falam assim, você não pode porque no teu Apple Care no Brasil, o cabinho você não consegue trocar, porque o teu é americano, tudo bem. Eu falei, então beleza, vamos comprar um novo. Eu paguei R$ 219 nesse daqui, que basicamente é a tomadinha do iPhone nacional. Não sei se vocês conseguem ver. É a tomadinha. Então, eu vou fazer com vocês um unboxing. Vou deixar... Eu sempre guardo essas sacolinhas. A minha sacolinha até do computador eu também guardei, ó. Então, vamos fazer um unboxing com vocês. Porque, segundo eles, é a mesma que eu vou usar, tá? Então, tem aqui a caixinha, ó. Realmente é muito parecido. Vem até com a manual de instrução pra vocês, ó. É um USB-C, tá? Então, vem, ó. Tem bastante coisinha aqui dentro. Gente, eu vou juntando os papeizinhos e vou deixando. Eu sempre guardo caixinhas de Apple. Se vocês não sabem, eu sou meio fag, aí eu fui guardando todas essas Apple fag que a gente chamava. E eu guardo todas essas coisinhas aqui. Então, vou guardar. E basicamente ele é idêntico ao que eu tenho, tá? Ó, a única diferença é que ele vem com essa parte a mais aqui, que é o nacional. E por que... Até o meu veio com esse, ó. Veio até com o mesmo plastiquinho que tem no meu, que eu não tirei. Também vou guardar nesse aqui, porque quando eu precisar, eu vendo. Se a gente tiver que vender, tá todo completinho, tá? Tem aqui embaixo, ó. Então, tem um aqui e o outro. Esse tá mais difícil de sair, hein? E o outro aqui. Então, basicamente é isso. Visualmente, gente, o meu americano parece ser um pouquinho mais quadradinho. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ele é um pouquinho maior, mas o rapaz da loja da Apple, por isso que eu fui na loja da Apple comprar, falou que servia porque os dois são de 20, tá? Aqui não vem nada muito explicado, mas é 20, ó. Os dois são 20. Não sei se vocês conseguem ver, mas os dois são de 20. Então, esse eu comprei na loja da Apple, no Brasil, e essa veio com o meu MacBook Neo. E agora vamos falar sobre utilizar ele nesse um mês. Então, gente, nesse último mês, eu acho que vai ser bem legal explicar pra vocês. Eu trabalho, muita gente não sabe, eu trabalho com muita coisa na nuvem. O que eu quero dizer, muita coisa que é em sites, muita coisa... Tá, tô reiniciando o Mac Mini aqui. Muita coisa que é via navegador. Então, como esse é um computador feito pra galera que não tem que usar muito Excel, não tem que fazer edição nem nada do gênero, pra mim foi super útil. Usei ele há umas 2 semanas em São Paulo, consegui trabalhar em qualquer lugar, usei o meu celular, que tá onde eu tô gravando, como hotspot. Gente, não perdeu qualidade nenhuma. E ontem que eu tive que fazer anteontem, que a gente teve uma intercorrência aqui no prédio, eu levei ele pra ficar trabalhando lá embaixo, gente. Eu fiquei trabalhando da 1 da tarde até as 10 da noite aqui em casa, sem ele estar na bateria. Ah, Thaís, mas falaram que durou 16 horas. Sim, gente, mas eu tava usando navegação, ouvindo áudio, vendo vídeo. Durou bem, tá, gente? Meu outro era 2 horas, eu tinha que estar na tomada. E eu não tinha ainda feito o unboxing, então eu não queria levar essa tomada lá pra baixo. Mas eu fiquei com ele mais de 10 horas, direto, assim, trabalhando. Na verdade, eu terminei de trabalhar eram 13 horas, 23 horas, então teve bastante tempo com ele. Realmente que eu tô usando com essa capinha. Eu não gosto de usar MacBook sem capinha. Eu sei que muita gente fala contra isso, mas, gente, pra mim é super de boa. Use sempre com capinha. Thaís, vale a pena fazer Apple Care? Se você, como eu, que quer ter um produto a longo prazo, pra mim vale muito a pena.
O meu Mac Mini tem Apple Care, é um produto que eu já tô ali, já vai fazer um ano com ele, um aninho, um pouquinho, acabou de reiniciar. E eu já usei o Apple Care dele 2 vezes, porque a gente teve um problema de atualização no Mac Mini e ele deu um conflito. A galera aqui de Santos resolveu, na autorizada da Apple, que eu liguei na central, liguei pra eles, falei, ó, estão sendo isso, 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 resolvam pra mim. Aí eles mandaram na autorizada, funcionou tranquilo. Depois teve uma outra atualização, deu o mesmo problema, mostrei pra eles. Voltou lá, eles fizeram a atualização e agora, desde sempre, depois que trocou por Tarroi, não tive problema mais nenhum. Ele desligou de novo. Mas, nesse aqui, por enquanto, nada ainda. Mas como eu falei, eu fui na Apple e eu perguntei se der algum problema, eu posso trazer na Apple ele? Ele falou, com certeza, você pode trazer na Apple pra gente fazer manutenção. Mas em relação à tomadinha, você vai ter que comprar uma tomadinha. Comprei, gente, R$209. Paguei ainda em 12 vezes, vou pagar 12 vezes R$18. E é um computador que eu quero pelo menos ficar com 5 anos com ele. Você vai falar, mas pô, Thaís, você falou que o seu MacBook anterior era 2020. Sim, só que ele era um modelo 2017. E aí ele não atualizava mais o sistema operacional e por isso eu acabei precisando trocar. Se vocês quiserem saber mais sobre esses meus usos, vou dar um review para vocês daqui a pouco de 2 meses, porque a gente tá quase chegando nisso, mas eu vou compartilhando com vocês dicas do meu uso do meu MacBook Neo. Então, me deixem nos comentários se vocês querem saber mais sobre o meu uso do meu MacBook Neo.